eu uso esse texto para pregar algumas mensagens e vou usá-lo aqui, muito conhecido. Atos capítulo 11, versículo 26, a parte B do texto. Atos 11, 26. A parte B do texto. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de... O que está escrito aí? Cristão, se parece com Cristo, imita Cristo, vive a vida de Cristo. Eu vou trazer uma palavra para você que... Você sabe que a Bíblia é autoexplicável. Quando a gente cita a Bíblia, ela é autoexplicável. Eu não vou ter muito argumento meu aqui teológico. Eu vou usar mais o argumento bíblico. Eu vou trazer uma mensagem. Quero ser franco. Não é aquela mensagem para você dar muito glória a Deus e aleluia. Mas é uma mensagem assim de confrontação. Eu vou falar sobre cristãos maduros ou medíocres. Qual grupo que você pertence? Ninguém ousou responder? Cristãos maduros ou medíocres? A qual grupo que você pertence? Os três tiveram a coragem de dizer maduro. Você tem dúvida? Então eu vou tirar a sua dúvida. Talvez até para você mudar de grupo. Porque se você não tem convicção a que grupo você pertence, é uma coisa muito mal. A palavra medíocre, ela é até tirada do seu contexto etimológico, na nossa língua. Vem lá do latim medíocris, que significa médio, o que não é nem grande nem pequeno, não é bom e não é ruim. Mas a verdade é que mesmo sendo médio, nunca vai crescer, então se torna medíocre, porque na linguagem nossa, medíocre é aquele que está abaixo da média, é aquele que é inferior. E eu vou mostrar para você o que é um cristão medíocre. Não é para acusar ninguém aqui disso, é para você sair disso. Até para você observar o que você tem que reparar. E vou mostrar para você o que é um cristão maduro. É isso que eu quero mostrar para a igreja de Jesus aqui hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar de 3 características. E dentro dessas características tem as marcas de cada característica. Então são 3, eu escolhi 3 características. 3 coisas que caracterizam um cristão medíocre, abaixo da média. E depois eu vou te mostrar 7 características de um cristão maduro. Mas a maior parte da mensagem vai ficar nessa primeira aqui, mesmo sendo 3. Eu aqui que eu vou, até para te dar consciência para você não ser. Ok? Então vamos lá. A primeira característica de um cristão medíocre é que ele é um cristão carnal. Olha as marcas de um cristão carnal. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, dizendo o seguinte: porque ainda sois carnais, porque se há entre vós inveja, contendas e dissensões, porventura não sois carnais e não andais segundo os homens? Na verdade, é que a primeira marca de um cristão carnal, que é a característica primeira, ele se parece mais com o homem natural do que com Cristo. E aqui dentro do texto já tem a segunda marca. O cristão carnal é caracterizado por facções, contendas,
grupos, dissensões e inveja. E olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo está falando para a igreja da excelência dos dons, que é a igreja de Corinto. E está chamando os caras de carnais. A igreja da excelência dos dons. E ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 10, rogo-vos, pois, irmãos, que digais uma mesma coisa e que não haja dissensão entre vós. Antes, sede unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque me foi dito pelos da família de Cloé que há divisão entre vós. Um dizendo de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas. Está, pois, Cristo dividido? Fostes batizado em nome de Paulo? Foi Paulo crucificado por vós? Esse tipo de cristão carnal é marcado por isso. Gosta de grupo, gosta de pedaço, sabe? Gosta de dissensão, gosta de guerra, não trabalha por unidade. E você sabe, foi Jesus que falou em Mateus 12, 25, que reino dividido é devastado e casa dividida não subsiste. Significa que fatores externos, reino dividido é devastado, isso é, outros reinos, fatores externos, vêm contra o reino. Casa dividida não subsiste, fatores internos. Então, aqueles que promovem divisão, sejam por fatores externos ou por fatores internos, estão fadados ao fracasso. Estão fadados a problemas, porque isso é uma marca de um cristão carnal. Gosta de confusão, gosta de arrumar briga, gosta de dividir, gosta de fazer grupo dentro da igreja. É a marca. É a marca, meu filho. É a marquinha. Terceiro, esse tipo de gente quer dominar e manipular as outras pessoas. Colossenses capítulo 2, versículo 18 diz: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, de culto a anjos, se metendo em coisas que não viu na sua carnal compreensão. É marca do carnal querer arrumar um grupo para ele manipular, e manipular com heresia, e manipular com bobagem, e manipular desvirtuando da fé e das doutrinas básicas. Uma quarta marca, né, de um carnal dessa característica é que tem um estilo de vida farisaico. Parece que é santo, mas a essência é carne. Tem até cara de santo, mas a essência é carne. É o que Paulo diz em Colossenses 2, 23. Tendo, na verdade, aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, a não ser para a satisfação da carne. Tem até aparência de santidade, tem até aparência de um cristianismo real, tem até aparência de que alguém que de fato mantém uma vida afastada do pecado. Pura fachada. Pura fachada. E a quinta marca dessa característica, desse cristão medíocre que é carnal, é que ele tem uma vida espiritual decadente, igual Paulo diz a carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 3. Ó, insensatos Gálatas, começastes no espírito e terminastes na carne. Começou muito bem, começou muito santo, começou com muito amor na obra de Deus, começou com muita comunhão com os irmãos, só que o tempo foi passando, ao invés de melhorar, piorou. Essas aqui são as marcas dessa primeira característica, que é uma característica de um cristão medíocre que está na Bíblia. É a Bíblia que chama, é o apóstolo Paulo que chama de cristãos carnais. A segunda característica de cristãos medíocres, vai segurando aí, vai só analisando, tá? São os meninos. Cristão menino, que é menino nunca cresce, né? Ele tem um estilo de vida exatamente contrário ao de Cristo. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Mas como é menino, nunca cresce. E como é menino, tem uma segunda marca nessa característica. Diz lá em Efésios 4,14, não sejamos
como meninos inconstantes, levado por toda roda e vento de doutrina. Porque a menina é inconstante, um dia é muito santo, outro dia é muito pecador. Um mês está toda hora na igreja, outro mês some da igreja. Sabe? Um mês lê a Bíblia e outro mês nem passa perto, nem caixinha de promessa funciona. Sabe? Um mês ora de madrugada e outro mês não ora nem para almoçar. Sabe? É inconstante, altos e baixos. Eu costumo chamar a crente gangorra. Você lembra da gangorra? Aquele brinquedo de criança? Bota o moleque nessa ponta e o outro aqui. Como é que é a gangorra? É isso? Um vai para cima, outro vai para baixo. É isso aí, é crente gangorra. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está cheio da graça e outro dia está sem graça. Sabe? Um dia tem muito prazer nas coisas de Deus e outro dia está longe das coisas de Deus. É inconstante. É vida de altos e baixos, é menino. E porque é menino, escute isso aqui, que é um ponto que eu quero chegar, que eu quero muito a sua atenção. Porque é menino, inverte princípios do reino de Deus. Porque é menino, inverte princípios do reino de Deus. Priorizam dons e não frutos. Aqui é que está um dos graves erros da vida cristã. Eles honram ou priorizam dons e não frutos. O cristão é conhecido pelos frutos e não pelos dons. Então vamos entender isso, dons e frutos. O que são os dons? Os dons são de Deus para o homem. Diz lá Tiago 1,17, que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Os dons estão na alçada da soberania de Deus. Não depende da tua escolha nem da tua capacidade. 1 Coríntios 12:11 diz que o Espírito distribui os dons como Ele quer. É alçada da autonomia, da soberania de Deus, dar os dons para quem quer, do jeito que quer, e não deve satisfação a ninguém. Os dons são a manifestação do sobrenatural diante dos homens para o que for útil. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que a manifestação do Espírito é dada para o que é útil. Não é para alisar ego de ninguém, não é para mostrar poder de ninguém, não é para mostrar superioridade espiritual. Então, os dons é de Deus para o homem. Deus dá para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e não depende da sua santidade ou da sua capacidade, porque é soberania do divino. Agora, os frutos. Os frutos são do homem para Deus. João 15,16, o Senhor Jesus está dizendo: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedis ao Pai, Ele vô-lo concedo. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos. Sou eu que dou fruto. E o que é fruto? Não é fruto do Espírito. É frutos no plural. O que são isso? É tudo que a vida cristã, ou que um cristão produz, que abençoa outras pessoas. É tudo que um cristão produz para a grandeza do reino de Deus. É tudo que um cristão produz na sua vida que glorifica a Deus. Esses são frutos. O fruto é a marca do discípulo de Cristo. João 15:8. E nisto o Pai é glorificado, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. O cristão não é conhecido por dons, mas pelos frutos. Está lá em Mateus, Jesus falando, capítulo 7, a partir do versículo 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Porque toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança-se no fogo. Pelos seus frutos conhecereis. Agora tem uma coisa fenomenal. É que 2 versículos na frente, na continuação do assunto, Jesus vai falar alguma coisa muito extraordinária.
E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, pelo teu nome nós profetizamos. Dom espiritual. Pelo teu nome expulsamos demônios. Operação espiritual. Pelo teu nome operamos maravilhas. Dom espiritual. Então eu vos direi abertamente: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Eles estavam sendo julgados pelos dons? Não. Eles não foram julgados porque profetizavam. Eles não foram julgados porque expulsavam demônios. Eles não foram julgados porque operavam maravilhas. Eles foram julgados pelo fruto mau. Vós que praticais a iniquidade. Eles operaram isso, não foi por causa de seus atributos. Senhor, pelo teu nome expulsamos demônio. Pelo teu nome profetizamos. Pelo teu nome operamos maravilhas. Imagina hoje, meus amados e queridos irmãos, alguém no nosso meio que profetiza, que expulsa demônios e que opera maravilhas. Você sabe que a operação de maravilhas está acima do dons de curar. Dons de curar é você ter uma deficiência no seu organismo e ser curado. Ter um problema de coração, ser curado. Ter câncer, ser curado. Ter um problema na coluna, ser curado. Agora, operação de maravilhas está acima. É um morto ressuscitar. Operação de maravilhas é o cara não ter um olho e nascer um olho. Operação de maravilhas é o cara não ter um rins e nascer um rins. Operação de maravilha é o cara não ter um pedaço da perna e aparecer. Isso é operação de maravilhas. Imagina hoje alguém que faça isso. Como é que é considerado? Vocês já pararam para pensar? E o que é que eu vejo? Eu vejo muita gente atrás de Deus falar, ao invés de querer falar com Deus. Aqui é que está o problema. Aqui é que mostra a meninice de crentes atrás de quem tem dons. E o cara tem dom, mas é picareta. E o cara tem dom, mas enrola. Eu vou falar algumas coisas aqui para você entender, para abrir um pouco o leque. Eu conheci um pastor, pregava muito bem, cantava muito bem e profetizava mesmo, mas tinha uma vida homossexual. Está ouvindo bem? Um dia uma irmã num culto profetizou para ele: o teu pecado está chegando nas minhas narinas. Conserta a sua vida, porque eu venho exercer juízo. Ele esculhambou com a irmã. O fim desse cara, ele foi assassinado pelo camarada que ele tinha um caso, e o cara pegou o cartão de pastor dele, botou no peito e cravou com uma faca. Mas pastor, como é que pode isso? Como é que Deus usa isso? Quando você chegar no céu, você pergunta a Deus. Porque você quer que eu te responda a coisa que pertence à esfera do divino e que é mistério. Por que Deus usa um cara desse? Você não conhece os mistérios de Deus? Muitas vezes tem a ver com ele, para a conversão dele, para conserto dele. E aí que o povo está enganado. O povo fica atrás de dons e acaba sendo até enganado por picareta. Tem um aqui agora. Tem um aqui no Rio de Janeiro, que ele dirige uma igreja e ele é separado da mulher, e a mulher dele dirige uma igreja na Baixada. Aí esse picareta, ok? Chega na igreja, ó, assim de gente. Assim. Meus irmãos, é muita revelação. Hoje, muita. Tem muita revelação. Mas para eu começar a revelar, eu quero no mínimo 10 pessoas aqui com R$1.000. Aparece 30, 40. E um dia desse, e bota nas redes sociais, profecia pelo Facebook, profecia pelo Instagram, revelações pelo Zap Zap. Olha, tem tecnologia, está contextualizado. E um dia desse, o camarada está lá, dando uma revelação. Você é de que igreja? Da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Eu falei: ah, miserável.
Eu estou ensinando o crente a ser maduro e está lá o povo atrás de camarada engambelador. Está lá atrás, minha gente. Gente criada aqui. Gente que está acostumado com a palavra. Mas sabe qual é o problema? Querem viver de momentos de experiência e não de vida com Deus. Não querem ter profundidade de relacionamento, porque custa. Eu vou te mostrar na Bíblia. A Bíblia fala em Atos, capítulo 1, versículo 14, que os discípulos estavam unânimes orando no cenáculo. Diz lá o texto, no versículo 14, as mulheres, Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. Aí em Atos, capítulo 2 diz, estando todos reunidos no mesmo lugar, estavam lá há 10 dias. De repente, um som de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa. Foi derramado o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 4, 31, diz assim, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É que isso custa, orar custa, buscar Deus custa, tem que empregar tempo, tem que empregar energia, tem que ler a palavra, mas isso produz intimidade, isso produz relacionamento. Mas querem o mais fácil, querem ouvir uma profecia e acabam ouvindo uma profetada, querem ouvir Deus falar, mas acabam ouvindo o diabo ou o homem falar e ficam sendo enganados por profecia que não diz nada. Eis que eu estou contigo, minha serva. Aquieta-te, que eu vou te abençoar. Fantástico. Eu preciso de alguém dizer isso para mim? Meu servo, eu estou contigo e eu vou te livrar desse momento mal. Eu preciso de alguém me profetizar para isso? Esse aqui é o problema. Você tem que entender uma coisa. Você tem uma maneira de falar com Deus para ter intimidade. É a oração. E Deus tem N maneiras de falar com você. Fala teu espírito, fala pela palavra como está falando agora, fala pelos dons espirituais, fala por revelação. Você pode estar no ponto do ônibus e Deus usar alguém, você pode entrar num táxi e Deus usar alguém, você pode chegar aqui e Deus usar alguém. Agora não fique caçando como é que Deus vai falar, porque isso é coisa de menino. Cresça, amadureça e tenha relacionamento com Deus. Cuidado para você não ficar escolhendo como é que Deus vai falar. Porque Deus não se submete ao homem. Ele tem uma soberania. Eu me lembro que quando eu era casado de novo, eu sabia que Deus tinha me chamado para o ministério. Eu tinha de 21 para 22 anos. Era casado, mas ainda não tinha filho. E eu vivia numa angústia. Esse negócio de ser pastor sofre. Como é que eu vou sustentar minha mulher? E quando eu tiver filho, como é que vai ser isso? Eu não falava nada para Elisete, não falava nada para o meu pastor, não falava nada para ninguém. Eu falava comigo, falava com Deus. Como é que vai ser isso? Se tu me chamou, abandonar emprego para ser pastor, como é que é isso? Como é que eu vou sustentar? Eu vivia com isso no meu coração. Um dia, lá no tempo da Honório Bicalho, eu vou dar nomes porque tem crentes aqui antigos que se lembram. Eu tinha um amigo que evangelizou comigo de madrugada, com o Fernando, Joás. Joás, músico, militar do exército, foi transferido para uma outra cidade, eu não vi ele um tempo, depois ele voltou para o Rio, aí encontrei com ele na igreja. Falei, rapaz, como é que tá? Você voltou e tal, e começamos a bater um papo. O povo foi indo embora, eu fiquei sozinho com ele dentro da igreja, eu me lembro que o zelador falou, só falta vocês dois, para apagar a luz e fechar a igreja. E eu conversando assim com ele, de repente, quando a gente foi saindo, ele disse assim, assim diz o Senhor. Eu ganhei um susto. Eu estava conversando naturalmente com ele. Ele falou, assim diz o Senhor. Você está preocupado quanto à tua vida e o teu futuro? Você está preocupado como é que você vai sustentar sua mulher e seus filhos? Eu sou o Deus que chamo e sou o Deus que garanto. Eu não falei para ninguém.
eu não tinha dito para ninguém, eu não tinha conversado com ninguém. E ele replicou as palavras que eu falei com Deus no meu íntimo. Eu não corri atrás de profecia, eu não corri atrás de revelação. Porque quando você faz isso, você está impondo a Deus a maneira que Ele tem que falar com vocês, só que Deus não se submete a isso. E eu fico vendo gente que vê tanto anjo, ouve tanto Deus falar e continua o crente sem vergonha do mesmo jeito. Vive atrás de profecia, atrás de revelação, mas nunca toma vergonha na cara. Continua com a mesma bobagem, com a mesma meninice. Você sabe, a marca dessa característica de um crente menino, que eu estou dizendo para você, é isso aqui. Inverte prioridades. Ao invés dele querer falar com Deus, ele escolhe como é que Deus vai falar com ele. E acaba ouvindo batatada. E acaba ouvindo coisas que Deus não tem nada com isso. E acaba sendo envolvido por picaretas que usam o nome de Deus. E até gente que Deus usa, mas tem a vida errada. E eu não me escandalizo porque eu tenho a Bíblia para mostrar. A Bíblia me mostra, porque é Deus que usa. E Deus usar alguém não significa aprovação de conduta. Porque o lugar e o tempo na história que Deus operou milagres, como nunca operou em nenhuma outra época, foi no deserto. E quase 2 milhões de pessoas morreram. E os sinais que Deus operou no deserto não se repetiu. Quem te falou que a manifestação do poder de Deus é aprovação de conduta? Quem te falou que a manifestação dos dons espirituais é porque Deus está provando alguma coisa? Isso é a manifestação da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor para com os homens. A terceira característica de um crente medíocre é que ele é fraco. Romanos 14:1 diz que o fraco é o doente na fé. Isso é, o que tem alguma debilidade na vida espiritual. Tem alguma área vulnerável na vida espiritual. Por isso que é fraco. Quando uma pessoa é doente, é porque tem uma vulnerabilidade no organismo. E Paulo então usa essa linguagem. A linguagem do fraco. A linguagem do doente espiritual. E a característica, número 1, diz lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7, porque é fraco, a sua consciência pode ser manipulada, dominada, contaminada. Porque é fraco, a sua consciência pode ser induzida, 1 Coríntios 8, 10. Porque é fraco, se escandaliza com qualquer coisa, 1 Coríntios 8, 9. Aqui, ó, 3 características do fraco. É o Maria vai com as outras, o Maria vai com todas. Na linguagem popular. Facilmente levado para bobagem. Facilmente levado por conselho de ímpios e de pecadores e por heresias. Porque tem uma debilidade espiritual. Tem uma área vulnerável. Agora escute o que eu vou te falar. A quarta marca do fraco tem a ver com esse ato aqui da ceia. Preste atenção. A atitude do cristão em relação à ceia. Como é que tem que ser a nossa atitude nesse ato tremendamente espiritual e de ordenança para a igreja? Vamos ver o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11. Do versículo 23 ao 25, Paulo vai dizer: porque o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e partiu e disse: assim é o meu corpo, que será partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo, não é? Este cálice é o sangue, este cálice é a aliança do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que beberdes. O que Paulo está ensinando?
que no ato da Santa Ceia, você deve olhar para o passado. É lá no passado que está a base de tudo. Isso é, quando Cristo derramou o seu sangue no Calvário e o seu corpo foi moído, é por isso que hoje nós estamos aqui celebrando a morte e a ressurreição de Cristo. Olhe lá para o passado. Se temos direito à vida eterna, se temos direito a perdão de pecados, se temos direito ao céu, é porque lá no passado foi pago um alto preço. A sua segunda atitude está no versículo 26 de 1 Coríntios 11. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. O que Paulo está ensinando? Primeiro, olhe para o passado, que é a base de tudo, por isso que você está na ceia. Mas, em segundo lugar, olhe para o futuro. A celebração da Santa Ceia é a certeza que um dia a trombeta vai soar e que você vai ser arrebatado e vai para o céu. Olhe para o futuro. Você é peregrino e forasteiro nessa terra. Você não vai ficar aqui a vida toda. Há um futuro de eternidade. Então, na ceia, olhe para o futuro. Terceiro, olha o que Paulo está ensinando em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão, e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria perdição, não discernindo o corpo do Senhor. O que Paulo está dizendo? Olhe para dentro de si, olhe para a sua vida. Você vem participar do ato da Santa Ceia, analise a sua vida para pedir perdão, e não vem para cá com aquela conversa quando eu era garoto e via irmão pedir perdão, dizendo, eu quero pedir perdão por pensamentos, palavras e obras. Eu nunca vi uma coisa tão ridícula como essa. Como é que é pedir perdão por pensamento, palavras e obras? Que pensamento? Que palavras? Que obras? É isso que Deus quer ouvir. Então, o ato da ceia é para você fazer um exame interno. Você está em pecado, está vivendo em pecado, então confesse. Hoje em dia, a gente não tem mais aquele ato, irmão, que é pedir perdão para cear, vem aqui na frente. Aí, antigamente, teve duas fases. Primeiro, o crente ir na frente e falar no microfone. Aí, depois, essa fase mudou. Só vem na frente e o pastor fala. E agora está na terceira fase. Ninguém vem aqui na frente. Mas seja na primeira fase ou na segunda ou na terceira, não se exime você consultar a você mesmo e pedir perdão pelas suas iniquidades. É fraco? Ou melhor, é doente? É fraco? Porque não olha para o que aconteceu lá no passado para garantir a ele a vida eterna. Não olha para o futuro, que ele não vai viver aqui. Não olha para dentro de si. Em quarto lugar, está no versículo 33. E quando ajuntardes para comer, esperais uns pelos outros. Olhe quem está à sua volta. O texto não está falando apenas daquela grande ceia que o cara chegava para comer, que não comia em casa, mas está falando que a ceia não é um ato isolado, é um ato de comunhão. Então eu pergunto a você, como você ousa comer o pão e tomar o cálice e não tem comunhão com o irmão? E há um ano não fala com o irmão por causa de uma briga idiota, de sem valor. Como é que você ousa participar da Santa Ceia e alimenta ódio no seu coração contra uma pessoa? Como é que você pode tomar uma Santa Ceia e estar 3, 4 anos sem falar com uma pessoa por uma bobagem que aconteceu no passado? Qual é o resultado? Está no versículo 30. Por você não ter as atitudes corretas da ceia, de lembrar que se você está aqui é porque lá atrás ele pagou o preço. Porque você está aqui, está garantido de que ele vai voltar. Porque você se examina e peça perdão das suas iniquidades. Porque você tem comunhão com todo mundo. Como você não analisa isso? O texto do versículo 30 diz, por causa disso, entre vós, fracos, doentes e os que dormem. Por levar o ato da Santa Ceia como se fosse um ato qualquer. Um ato sem relevância e sem importância. Por causa disso,
há entre vós fracos, doentes e os que morrem. Uma quinta característica do fraco é aquela semelhança de prática dos israelitas no deserto, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 12, ele faz uma analogia, ele usa a tipologia bíblica, mostrando que Israel representa a igreja, o Egito, o mundo, a trajetória do deserto, a nossa trajetória na vida, Canaã, o céu. Então ele faz uma analogia com a igreja do deserto daquela época e a de hoje. E ele vai dizer, olha, não faça como eles. O que é que eles fizeram? Cobiçaram. Estavam sempre cobiçando, as cebolas, os melões, as panelas de carne do Egito, sempre cobiçando o mundo. Está de olho nas coisas do mundo. Depois, olha, não se faça idólatras, como eles fizeram. Idólatras. Colocar alguma coisa no lugar de Deus. Eles adoraram um bezerro. E hoje, sabe o que é que eu vejo? Nós temos uma moderna adoração e idolatria. O pai pega um garoto de 5, 6 anos, e o pai é vascaíno, e não quer que o garoto seja flamenguista nunca. Então pega o moleque de 5 anos, bota a camisa do Vasco, a bandeira do Vasco, o short do Vasco, e leva ele para o estádio. E a mesma coisa é o cara do Flamengo. Eu não quero que meu filho seja botafoguense, nem fluminense, nem vascaíno. Ele vai ter que ser Flamengo. Mete num moleque de 5 anos, de 4 anos, de 6 anos, a camisa do Flamengo, o short do Flamengo. Eu não estou dizendo bobagem de torcer por time. Isso para mim é tolice, isso é besteira. Não é essa a questão. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que começa a colocar um ídolo numa criança. É uma coisa mais covarde, nefasta. A moderna idolatria. Aí depois esse moleque cresce. E se o time estiver na final, aqui se tiver culto, ele não vem. Então ele mostra que tem uma coisa maior do que prestar culto a Deus, porque ele tem uma adoração. E a gente pensa que isso é brincadeirinha. E a gente pensa que isso é uma coisinha normal, quando não é um ídolo que é construído. Diz o texto que não devem tentar a Cristo como eles tentaram. E se você for fazer analogia do que eles fizeram no deserto, está lá em Números 21. Diz a Bíblia que eles murmuraram contra Deus e Moisés, dizendo assim, nós estamos enfastiados desse pão vil. Gente, o maná que sustentava os camaradas, eles estavam dizendo que era vil, de pouco valor e pouca importância, menosprezando a bênção de Deus. Olha essa porcaria de emprego, olha essa droga de casa, olha esse carro que eu tenho. Aquilo que Deus dá está dizendo que é vil. Isso é marca de crente fraco. E diz lá, e que vocês também não murmurem. A murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. Você está dizendo que Deus não está sendo Deus suficiente, porque Deus ainda não abriu a porta, porque Ele não me respondeu. Meu Deus do céu, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu estou aqui, e porque Deus não fez. Isso é marca de crente fraco. Tem debilidade na vida. Cuidado. E o texto termina que por causa desses pecados eles pereceram no deserto. Aí Paulo vai concluir dizendo, estas coisas sobreveio como figuras para nós que já são chegados os fins dos tempos. Isso tudo é um modelo que aconteceu lá e que está acontecendo aqui agora nesse tempo. Se você brincar e essas coisas te tiram do céu. Eu vou mudar o disco, para o irmão respirar um pouco. Tem gente com a respiração presa, desde que eu comecei a falar. Eu estou mostrando para você características de um crente ou um cristão medíocre. Carnal, menino e fraco. Agora eu vou virar o disco e vou te mostrar as características de um cristão maduro.
é o que eu desejo que eu seja e que você seja. O que marca um cristão maduro? Primeiro, que um cristão maduro é espiritual. E o que é ser espiritual? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Mas o espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Olha, o espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Porque quem instruiu a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o Espírito Santo. A mente é o que determina sobre todo o ser, sobre vontade, sobre decisões, sobre sentimentos. Então escute, meu amado e querido irmão, a capacidade de você saber o que é de Deus, o que é do homem e o que é do diabo. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz que o alimento sólido é para os adultos, isso é para os maduros, que ao serem exercitados, ficam aptos para discernir entre o bem e o mal. E isso não tem a ver com intelectualidade ou com formação cultural. Um crente semi-analfabeto, maduro, ele está ouvindo alguém dizendo assim, isso aí não é Deus não. Isso aí não é não. Não depende de anel de grau no dedo. O crente maduro, ele discerne. Parece que é santo, parece que é Deus, mas não é. E ele está dizendo assim, isso aí não é Deus que está falando não. Não, isso aí não. Tem alguma coisa. Vai fazer um negócio, todo mundo diz, não pode fazer. Ele diz, não, tem alguma coisa aqui que não. Tem alguma coisa aqui falando ao meu coração, não vou fazer isso não. E muitas vezes é um picareta que armou com tudo para parecer que é bom, mas ele tem discernimento espiritual. O que diz lá Gálatas 5:25? Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Vida e prática. É espiritual. Sabe discernir as coisas. Não é enganado por aparência. Não é enganado por falácia. Não é enganado por discurso ou por retórica. Não é enganado por aquilo que vê. Ele vê o que está depois. Ele vê o que está por detrás. É crente maduro. É crente espiritual. E Gálatas 5,16 diz o seguinte, digo-vos, andai em espírito, e não cumprireis a cobiça da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estar debaixo da lei. Você está num outro nível. Segunda marca de um crente maduro, forte. E por que ele é forte? Porque dá glória a Deus alto? Porque fala língua estranha de maneira profunda. Porque ele é forte. Romanos 15:1 diz que ele é forte. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo. Quais são as marcas do forte? Ele suporta o fraco e não agrada a si mesmo. Como diz 1 Coríntios 10:24, cada um busca o interesse do outro, não o seu próprio interesse. Isso é forte. Eu não brigo por nada. Pastor, pode deixar ele tomar conta desse departamento aí. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar ele dirigir essa igreja aí. Ele é forte. O cara está caluniando, está difamando, está falando mal dele, não tem problema não, irmão. Deixa para lá. Pode deixar ele para lá. Porque ele é forte. Aquilo que está em Filipenses 2:3, só forte faz. Nada façais por contenda ou por vanglória. Cada um considere o outro superior a si. Ô trem doido de difícil. Considerar outro superior. Não, é você. Faça. Toma a frente. Não briga por nada. Não. Quê? Se eu não dirigir o coral, eu levo a metade para outra igreja. Não vou. Como é que é? Não vou dirigir esse departamento, não? Vai ver o que é que vai acontecer. Esse aí que vai assumir essa igreja, não vai ser eu, não? Vou infernizar a vida dele. Meu irmão, crente
crente maduro é forte, suporta o fraco. Suporta o fraco, porque ele é forte. Não, pastor, aleluia. Aqui eu só quero forte. Aqui, meu irmão, é só peso pesado. É só quem aguenta mesmo com força. Tira essa cambada de fraco. Não é forte nada, rapaz. A marca do forte é suportar o fraco. Deixa o fraco perto do forte para ele poder virar forte. Deixa ele aqui, fica aqui. Não vai embora não, não corre daqui não. Você se viu aqui como fraco? Fica aqui. Porque aqui é o lugar que vai fortalecer você para você deixar de ser fraco e virar a ser forte. Marca de um cristão maduro. Busca a vontade de Deus. Busca a vontade de Deus. Diz Efésios 5,17: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Um crente maduro não é insensato, ele busca a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Atos capítulo 9, versículo 31 diz que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que o teme e que busca a sua vontade, esse ele ouve. Esse ele ouve. Hebreus 5,14 diz: esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Crente maduro não faz beicinho e não fica com cara murcha porque Deus não atendeu numa coisa que ele tanto queria. Deus não deu porque não é o melhor para mim, porque não está dentro da vontade dele. Glórias ao nome dele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 diz: olha, esse é o desejo para aquele que faz a vontade de Deus, que faça o bem para calar os homens loucos. Se você é um crente maduro, você busca a vontade de Deus para fazer o bem. E 1 João capítulo 2, versículo 17 diz: o mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Crente maduro, escuta essa, meu filho. Crente maduro é aquele que tem uma estrutura acima da adversidade. A sua estrutura espiritual está acima das adversidades. Porque esse é um dos textos, para mim, mais desafiadores de Paulo. Que cara abusado. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 8, do 35 ao 39. Olha o que ele vai dizer. Ele é abusado, camarada. Ele é abusado. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha a lista que ele põe. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nós fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas por todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou certo que nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu irmão, ei pastor, eu estou atravessando uma luta, não vou à igreja. Deus não está me ouvindo, meu irmão. Crente maduro tem uma estrutura espiritual acima da adversidade. O pau está quebrando e tem gente aqui assim, vivendo o pior momento, mas eu estou aqui na casa de Deus dando glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui ceando com meus irmãos, olha aí capeta, a coisa está feia e está mesmo, que eu não vou enganar, mas vem vitória de Deus. Deus está comigo. Eu vou passar por cima disso e sai da frente, capeta, senão tu também é atropelado. Oh, aleluia! Isso é crente maduro! Eu já vou terminar. Quinto lugar, crente maduro. As circunstâncias não interferem no seu estado emocional para viverem uma vida debilitada.
Você sabe que as circunstâncias da vida interferem no nosso estado emocional. Como assim, pastor? Comprou um carro zero, fica alegre. O carro foi roubado que não tinha seguro, fica triste. Circunstancial. Passou num concurso público, fica alegre. Não conseguiu passar, fica triste. Arrumou um emprego, fica alegre. Foi mandado embora, fica triste. Circunstâncias. Agora presta atenção. Eu não estou dizendo que um crente maduro, se o carro roubou, ele não fica triste. Aleluia, glória a Deus, meu carro foi roubado. Oh, aleluia. Eu vou falar, eu estou aqui com uma alegria tão grande. Oh, aleluia, porque meu carro foi roubado. Então eu vou te internar. Eu vou chamar um psiquiatra para cuidar de você. Você fica triste ao saber que o carro foi roubado, porque é uma natureza humana. Só que aquilo não leva você a ter uma debilidade emocional. O carro foi roubado no domingo, exemplo. Você recebeu a notícia, puxa vida, eu levei tanto tempo para comprar esse carro. Oh, Jesus, oh, ignorante, não fiz o seguro desse troço. Segunda-feira, vamos embora, vamos trabalhar porque eu vou ter outro. É isso que eu estou falando. Não estou dizendo que você não vai ficar triste por uma notícia ruim. Você é ser humano, mas aquilo não domina você. Lembra de Paulo, Atos capítulo 16, a partir do versículo 23, tem a roupa arrancada em praça pública, é açoitado com varas sem merecer, colocado no cárcere inferior que não tem penetração de luz, os pés amarrados no tronco, fezes e urina ficam misturadas com o prisioneiro. À meia-noite estava orando e cantando. Interfere na circunstância da vida. Atos capítulo 13, versículo 52. Arrumaram em Icônio uma armação de mulheres honestas para difamarem Paulo. Botaram eles para fora, diz lá o texto que ele sacudiu o pó da roupa e diz assim o texto, e os discípulos estavam cheios do Espírito Santo de alegria. Interfere na circunstância da vida. Atos capítulo 14, do versículo 19 ao 22, em Listra, ele é apedrejado e arrastado para fora da cidade, dado como morto. Cabeça quebrada, boca arrebentada, nariz quebrado, dente fora do lugar, hematoma, é arrastado para fora da cidade. Quando os discípulos rodeiam ele, chama o médico. Está doendo. Diz o texto que quando os discípulos rodearam Paulo, ele se levantou e disse, exortando o ânimo dos discípulos, porque convém que por muitas tribulações se conquiste o reino de Deus. Não foi ele que foi consolado, não. O cara com a cabeça quebrada, nariz quebrado, cara arrebentada, dente fora do lugar, beiço estourado, hematoma no corpo, não foi consolado, não. Consolou outros. Interfere nas circunstâncias da vida um crente maduro. Olha Paulo, irmão, em Atos capítulo 20, versículo 22 e 23. Eu acho isso sensacional. E agora, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que há de me acontecer, a não ser aquilo que o Espírito Santo me revela. Prisões e tribulações. Olha que revelação linda. Imagina, o Senhor revelar, meu filho, você vai para onde? Pastor, eu vou para São Paulo. O couro vai comer no teu lombo. Sangue de Jesus está em poder, não vou mais não. Eu quero saber disso. Olha Paulo, e agora ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que ia me acontecer, a não ser o que o Espírito me revela. Prisões e tribulações. Meu irmão, não interfere na circunstância. Atos capítulo 5, versículo 40, é aquele texto que os discípulos são arrancados da prisão milagrosamente. Aí se reúne o conselho. Vamos matar, vamos bater, vamos arrebentar esses caras já falando para não pregar o evangelho. A Gamaliel se levanta e dá aquela palavra, se é de Deus permanece, se não é de Deus vai acabar. Chama os discípulos, açoitam e liberam. Rapaz, diz o texto, e os discípulos se regozijaram por terem sido açoitados, por terem sofrido por amor a Cristo. Minha gente, eu fico vendo crente hoje, qualquer besteira, pastor, tá fácil não. Não sei, não estou com vontade de dar glória a Deus hoje. Não tem aleluia não. Hoje não. Hoje, aleluia, hoje não. Hoje é misericórdia.
Misericórdia. Rapaz, não aconteceu nada, uma bobagem. Os caras tomaram açoite, tomaram varada. Disseram, se continuar, vai para a cadeia e vão botar para quebrar. Os caras, aleluia! Sofremos por amor a Cristo, que maravilha. E hoje os crentes estão reclamando porque não conseguiu comer feijão na segunda-feira. Porque na terça foi bucho e não picanha. Meu amado irmão, pelo amor de Deus! Agora escute o que eu vou falar para vocês. Em sexto lugar, eu vou citar um conjunto de textos autoexplicáveis. E depois eu vou sinalizar para vocês. Esse texto sintetiza o que é um cristão maduro. Eu vou citar e depois eu vou pincelar. Esse texto sintetiza o que é um cristão maduro. Esse conjunto de textos que vai de Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Preste atenção. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil cobiça, a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, não há judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem cita, nem bárbaro, nem livre, porque Cristo é tudo em todos. Revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, pela qual foste chamado, domine em vossos corações e sede agradecidos. E a palavra de Cristo habite abundantemente em vós, com sabedoria, com admoestações, com hinos e cânticos espirituais. Isso aqui é a síntese de um crente maduro. Olha a síntese de um crente maduro. Olha. Busca, pensa, faz morrer, consegue se despir, consegue se vestir, Cristo é tudo, se reveste, suporta, perdoa, marcado pelo amor, pela paz, pela gratidão, pela palavra e pela adoração. Aqui é a síntese. Isso aqui é a síntese do que é um crente maduro. Pode ler, está aqui o professor na escola. Leia 3 vezes por semana. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Se você quer ser um crente maduro, tem aí 12 qualificações de um crente maduro. Isso aí é um crente maduro. Esse é um crente maduro. Está aqui de Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 6. E para encerrar, se você é maduro, te prepara que tem uma recompensa para você. Tem uma recompensa para você. Mateus 25, 21 diz sobre a parábola dos talentos: servo bom e fiel, servo produtivo e fiel. Isso é coisa de maduro. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. 1 Coríntios 15, 58 diz: sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Coisa de maduro, crescimento, firme, constância e abundância, crescimento. E o maior exemplo da Bíblia de um cristão maduro é Paulo, que em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8 diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Desde agora eu estou no aguardo da coroa de justiça, que não apenas será dada a mim, mas a todos que aguardam a sua vinda. Maranata. Oh, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, eu espero que a DEVEC seja uma igreja de crentes maduros na sua marca. Se você é maduro, você não vai ser enrolado. Se você é maduro, não vai ser enganado. Se você é maduro, você vai crescer cada dia mais. Se você é maduro, vai ajudar outros. Se você é maduro, você vai ter discernimento do que está acontecendo. Se você é maduro, você vai frutificar para a glória e honra do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. A igreja de pé.